Olá! Hoje eu vou gravar um vídeo testando um papel que é muito famoso, é sempre bem falado, que é o Saunders Waterford. Eu recortei um pedacinho dele aqui, eu comprei uma folha de 36, de 56 por 76, eu vou mostrar a notinha, quanto eu paguei. Eu comprei na Casa do Artista, aqui em São Paulo. E aqui tá, ó, paguei 86,67 a folha Saunders. Me entregaram a rugosa, né? E eu não pedi rugosa. Eu pedi, na verdade, a folha grano fino, mas aí me entregaram a folha errada. Bom, 56 por 76, tudo bem, agora já paguei, só percebi depois que chegou aqui. Não sei nem se eles trocam a folha, mas eu vou testar, porque ele é um concorrente direto do Arches. E vou ver como que fica. Vou tentar fazer uma pintura mais paisagem, porque no papel rugoso é difícil, né, fazer muito detalhe. E é isso, vou preparar aqui a folha, vou aguar, aquarelar e vamos ver como que as tintas vão se espalhar aqui por este papel. A tinta que eu vou usar é a Daniel Smith. Começar com Phthalo Blue ou Phthalo Blue. E aqui dá para testar se o papel ele é resistente à abrasão. Assim, por mais que a gente passa o pincel bem levinho, mas algumas vezes pode ser que a gente passa um pouco mais forte e o papel não aguenta. Agora passou 20 minutos e ele não tá 100% seco, mas eu vou tentar continuar a pintura. Eu não tenho secador para acelerar a secagem. O papel rugoso demanda muita água, ele suga muita água.
Deixar secar mais um pouquinho, aí eu faço a terceira camada aqui, que vai ser um pouquinho mais escura. Já se passou 30 minutos desde a primeira camada, e quando eu toco aqui, no toque ela tá completamente seca, porém você percebe que ela não tá 100% seca, porque ela tá estufada, ela tá abaulada pra cá, né? Mas ao toque tá totalmente seco, então já daria 20 minutinhos é o tempo que ele demora para secar e a gente conseguir fazer uma segunda camada em cima da que foi feita anteriormente. E enquanto a pintura vai secando, eu vou fazer um teste aqui nessa tirinha de espalhabilidade. Então, esse é o verso do papel rugoso. A luz aqui tá estourada, não vai dar para ver. E esse aqui é a frente. Vamos focar. Aí, tá vendo? A frente é bem rugosinha. E esse aqui é o verso. Menos rugosinho. Vamos ver se dá pra ver a diferença. Mais rugoso. Menos rugoso. Eu vou fazer o teste dessa tirinha de espalhabilidade da tinta. Eu vou encharcar a tira. Ah, vou usar a frente do papel. Então, vou encharcar. Vou pegar agora um pincel menor. E vou vir com a tinta. Essa é a Daniel Smith. Para ver como que essa tinta se espalha no papel. Nesse papel, ele é 100% algodão e rugoso. Dá pra ver que ela cria raizinhas, né? Agora eu vou utilizar uma outra tinta, que é a Cor. A Cor é conhecida por uma expansão explosiva. Vamos ver se ela vai ficar realmente explosiva aqui. E como que ela vai infiltrar no papel. Vou usar esse pedaço aqui. Vou usar o quinacridone magenta. Olha isso. Que lindinho. Vamos aproveitar aqui também, que tá sem, né? Então, vou deixar secar. Deixar ele terminar de secar e aí mostro pra vocês. Enquanto o outro papel vai secando, esse aqui vai secando também, eu já volto pra completar a terceira camada de pintura no quadrinho. Dá pra ver que espalhou bem, né? Aqui, que antes estava com aquelas raizinhas, começou a ficar mais atenuado. E aqui, né, cor, ela flui bastante, criou umas raizinhas, mas tá ficando uma transição suave, na verdade. Não ficou bem marcado, não. Vou completar a terceira camada agora.
deixar secar essa terceira camada, depois continuo. Uma coisa que dá para comentar, que eu quero comentar, é que a transição é bem suave e bem bonita, assim. Você não tem uma... Aqui não apresenta acúmulos de tinta no papel. Aqui, ó, que ainda tá úmido, dá pra ver. Tem uma região mais escura e aqui mais dark. Aí aqui mais escura, só que menos dark. E aqui mais limpa, um azul mais uniforme. Claro, eu depositei a tinta aqui na superfície e esperava mesmo que ela viesse fazendo esse degradê. Muita coisa é devido à aquarela, mas também quem permite fazer esse degradê é também o papel, né? Aqui o que dá para observar é que a tinta vai criando umas raizinhas e esse é um processo comum desse papel. Primeiro ela cria raízes, depois ela fica suave, ela atenua.
Aqui o que dá para observar é que as primeiras sombras que eu pintei, o papel já foi absorvendo e foi meio que deixando a cor menos intensa, na verdade. E em todas as sombras você vai observar isso. Primeiro a cor tá mais forte, depois ela fica mais atenuada. Você tem limites menos definidos da tinta, ou seja, eu vim pintando, fazendo um zigue-zague. No começo a pintura ficou mais marcante, depois ela ficou mais uma transição mais limpa. Obviamente, isso vai acontecer enquanto o papel ainda estiver úmido, porque a primeira sombra da primeira árvore, você vai observar que ela vai ficar mais marcada no final do vídeo, porque naquele momento o papel já estava mais seco. Então, o que dá para notar desse papel é que ele tira um pouquinho de saturação da tinta, o que não é um defeito, é só uma característica, e para mim fica com um aspecto bem bonito. Bom, esse é o desenho final. É claro que a luz, ela faz mostrar mais a textura do papel e talvez alguma imperfeição da pintura. Isso não é uma pintura profissional, obviamente, é só uma pintura de teste. Mas esse é o aspecto final da pintura. Então, dá pra ver que esse papel, ele permite uma transição bem suave. Obviamente, isso é parte característica da tinta, outra parte característica do papel. Mas eu achei ele bem resistente, na verdade. No começo parecia que ele estava esfarelando, mas não é não, é só um aspecto da pintura. É meio que vou chamar de fibras que ficam ligeiramente saltadas, e aí quando você passa tinta, elas ficam mais à vista, elas se demonstram mais. Mas o papel foi bem resistente, segurou bastante água. Achei o acabamento bonito, na verdade. E apesar de ser uma textura rugosa, foi até bem agradável trabalhar com ela, com esse papel. Não tinha testado antes, já tinha testado uma vez, na verdade, só trabalhar com a textura rugosa. E não gostei porque, na verdade, estava tentando fazer um desenho com mais detalhes. E aqui, como é uma pintura mais livre, mais solta, sem muita limitação de contorno, aí se saiu melhor. Acontece que o papel rugoso, ele exige muito mais água, ele chupa, né, mais água. O pincel precisa estar mais molhado. É por isso que é difícil fazer detalhe. Porque às vezes você pega um pincel pequeno, fino, né, com uma cabeça pequena, por exemplo, o número 0, e tem a cabecinha bem fininha. Não é tão fina, né, como algum 00, mas ele não segura muita água entre as cerdas. Então, quando você vai passando para fazer detalhes, o papel chupa muito, digo, o papel de textura rugosa. Aí você tem que reabastecer o pincel muito mais vezes, então acaba ficando trabalhoso. E nisso você não consegue fazer um contorno muito reto, né? Fica devido a variações, ondulações na superfície do papel muito mais evidentes, o traço que você faz fica menos alinhado. Mas, em geral, é um papel muito bom. Nunca testei o Arches, embora esse Saunders eu já assisti, já vi comentários, né, dizendo que seria um concorrente equiparável com o Arches. Mas nunca testei o Arches e decidi testar o Saunders. E, em resumo, eu gostei.